Level Podcast. Meu nome é Valmir Pascoal, sou empresário no ramo da construção civil e também no ramo automotivo. Eu sou o Antônio, aqui também no ramo da construção, empresário também há mais de 20 anos aqui no estado de Massachusetts. E estamos aqui com mais um programa com o Level Podcast, né, Valmir? Para poder, com essa figura importante que está aqui conosco aqui hoje. É um prazer hoje nós termos aqui o Murilo da empresa MMA Electrical. Tivemos o privilégio de conhecer o Murilo num grande evento que teve aqui do ramo da construção civil e a empresa do Murilo me chamou muita atenção e eu tenho certeza, você que está nos assistindo aí, que você vai gostar das dicas do Murilo. Você que é contractor, você que está entrando no ramo para trabalhar com elétrica, você que vai construir, você que vai comprar uma casa, pode ter certeza que hoje você vai ter muitas dicas legais. Que precisa de um grande, né, Bombi, a contractor de elétrica, né? Então Exatamente. aqui o Murilo é o cara para você aí que está precisando de um eletricista aí para poder resolver o seu problema na residência e comercial também. Então, Murilo, é um prazer, obrigado por você fazer parte aqui com a gente. Fica à vontade, pode falar um pouquinho quem é o Murilo, o que a empresa MMA faz. Eu quero que você introduz a sua carreira aqui, a sua empresa aqui no Level Podcast. Olá pessoal, boa tarde. Valmir, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Antônio, obrigado pela oportunidade também de estar aqui. Então, eu me chamo Murilo Miranda de Assis, sou proprietário da MMA Electrical, sou um eletricista licenciado aqui no estado de Massachusetts, que isso é muito importante para o seu projeto. E dentro dos produtos que a gente tem, a gente faz, dentro da construção nova, a gente faz reformas, a gente trabalha com fire alarmes, a gente trabalha com câmeras. E um produto que vem chamando bastante atenção da gente, que a gente vem instalando bastante aqui para a nossa comunidade, e não só para a comunidade brasileira, como em todo, é o Car Charge, o EV Charge, que está em ascensão agora. Então eu já tenho uma experiência nesse ramo já há 17 anos, e agora, com essa parceria nossa aí, vamos para frente, né? É isso aí. Inclusive o Murilo trouxe um material bem legal aí, ó. Você que hoje, né, tá essa febre de comprar carro elétrico e vários incentivos do governo. Eu acho que hoje é o que é. O carro elétrico hoje está dominando o mercado, está dominando o espaço. E você que tem sua casa e precisa instalar seu painel lá, é só chamar a MMA, certo? Ô, Valmir, deixa eu fazer uma perguntinha no caso, com a questão do EV aí. Murilo, em qualquer residência se pode instalar um charge para carro? Pode sim, isso é uma boa pergunta. A gente vai com a nossa equipe lá, faz uma avaliação do seu service, do seu painel elétrico também. Então, pode ser que a gente possa usar o que você tem hoje na sua residência, ou pode ser que a gente venha fazer um upgrade, tanto como no service lá de fora, como no seu painel também. Tá. Então, só através de uma avaliação para a gente falar isso para você. Tá, nesse caso, então, porque a gente vê, principalmente essas casas antigas aqui, que você chega lá para checar o painel delas, aí só 60 amperes que está chegando na casa. Então, os 60 amperes que está chegando na casa, só com ele, você tem como colocar o car charge, no caso, na casa? Ou teria que fazer um update no painel? Não, somente 60 amperes é inviável hoje você está colocando um car charge para você carregar o seu carro. Hoje, no mínimo, é 100 amperes. Dependendo dos appliances que você tem na sua casa, eu já falo que tem que ser no mínimo 200 amperes para você ter um car charge hoje. Ô Murilo, eu comprei um carro elétrico. Tudo bem, é muito caro. Vamos supor que eu alugo uma casa. Eu tenho uma casa de aluguel, eu poderia colocar um painel elétrico lá e depois arrancar esse painel elétrico para quando eu for para outra casa? Funciona dessa forma ou não? Sim, claro. Se você alugou uma casa e você tem um carro elétrico, a gente pode estar lá instalando o seu charger. E se você resolver mudar, a gente pode desconectar para você sim, sem nenhum problema. Mas para custo-benefício, eu não sei se você poderia falar isso para mim, mas é mais viável eu carregar o carro na minha casa ou carregar o carro num ponto de carregamento? E em valores, o que você acha que compensa mais? Valmir,
Hoje, eu creio que hoje, eu vou falar uma coisa não falando 100%. É mais viável você carregar na sua casa. Vai depender do ponto, vamos usar um exemplo aqui. Você está na estrada indo para uma determinada cidade. Aqueles postos de gasolina mais perto da rodovia, é mais caro o litro, ou o litro da gasolina é mais caro, né? Aqui a gente não fala litro, aqui a gente fala Galão, né? Galões, né? Então, seria mais ou menos assim. Então, se você sai fora da rota para você recarregar seu carro, vai depender da taxa que eles vão te cobrar ali. Eu entendi. Então, assim, tem a questão também do conforto, né? Você carregar seu carro na sua casa, você chega do trabalho, carrega seu carro. Você desenvolveu o seu próprio painel ou você trabalha somente com a instalação? Ou quando eu contrato você, você já me vende o painel, você me vende o serviço completo, Murilo? Valmir, boa pergunta. Muitas das vezes, quando a gente é acionado, alguém liga procurando por esse trabalho, muitas das vezes o cliente, quando comprou o carro, a própria concessionária já vende esse carro. Ou, dependendo da situação, ele vai procurar um carregador que vai atender a necessidade dele do dia a dia. Seria o fast charge. Seria carregador de 50 amperes ou de 60 amperes. Mas tem carros que carregam com menos horas, vamos dizer assim, com mais horas, aliás, desculpa. Até a noite inteira carregando, né? Mas o viável hoje é você ter um car charge. Antônio, antes de você perguntar, questão do custo-benefício, é caro para mim instalar um equipamento desse na minha casa para carregar meu carro, Murilo? Qual que é a média de preço, Murilo? Olha, se você puder falar para a gente. A avaliação que a gente faz hoje é o seguinte, vamos pegar onde vai ser o ponto que você quer instalar. Geralmente hoje são dentro de uma garagem ou de fora da garagem. Vai depender da distância do seu ponto que você quer que instala até o seu main panel. Mas na faixa aí, vamos botar aí $2.000, $2.500. Só a instalação ou painel? Somente a instalação ou já com painel? Somente a instalação do car charge. Isso é devido ao porque a fiação é mais cara, nesse caso, Murilo? Isso, igual eu falei, a gente vai fazer essa avaliação. Qual é o carregador que vai adequar o que você está querendo? Se é 50 amperes, se é 60 amperes, vai depender do gate do seu fio que a gente vai instalar. Só, Murilo, vou fazer uma pergunta aqui na área de como é que você lida com essa questão. A gente sabe que aqui dentro do estado, principalmente no inverno, né, a gente sabe que a maioria dos incêndios que acontecem por causa de um problema elétrico. Tá? Como que você lida com essa parte de segurança quando você está fazendo o trabalho e também é feita uma inspeção de segurança depois que termina o trabalho? Eu sei que o inspetor vem, mas é feita também uma inspeção de segurança para poder make sure que está tudo certinho, que não, né, para evitar o cliente ter um problema futuro? Então, Tony, isso foi uma boa pergunta, excelente pergunta. A gente procura fazer o ROF do trabalho, seja ela comercial residencial, seja construção nova ou renovação, com bastante segurança, porque a gente sabe que são vidas que estão morando naquela casa. Correto. Isso, a gente também tem a obrigação de ver um problema na casa, quando a gente está reformando casas, eu falo casas antigas, de chamar e mostrar para o cliente quando a gente indica algum problema. Então é melhor você desfazer aquele problema antigo e refazer tudo novo, que dá mais garantia para o cliente e para a nossa empresa também. Tá, Desculpa, pode prosseguir. A gente vê muito nas casas antigas, o Murilo, aqueles fios que parece que está encapado de pano, cara, né? E eu assim, caramba, um fio de elétrico encapado parece que está encapado com um pano. O que é, qual o risco de ter aquilo na casa? Porque às vezes, quando eu sei que eu sou, pelo fato de eu ser general contractor, às vezes quando a gente depara com isso e traz o eletricista, ou o eletricista já fala, tem que trocar tudo porque o inspetor, uma vez que você mexeu aqui, vai ter que trocar, não pode ficar porque está fora de código. Antônio, isso tem acontecido bastante, principalmente nessas construções mais antigas que você quer fazer o flip, quer fazer uma renovação por completa. Uma vez que você mexe, às vezes o cliente não entende isso, porque ele tem um budget, ele tem um orçamento ali reduzido. Então, quanto mais você vai mexendo, mais vai aparecendo problemas para a gente ir solucionando. Mas a gente que é profissional e entende disso, a melhor maneira sim, principalmente o Noben Tube, que é esse fio esse que você citou, muitas seguradoras já não fazem o seguro da casa se tiver ele. Uau. Porque se você exceder uma quantidade a gente chama de overload, onde corre o risco da casa pegar fogo.
que é muita coisa conectada só e a capacidade daquele fio, a insulation dele não é própria. Então, sempre vai correr esse risco de acontecer um incidente. Então aquele pano que está ali é exatamente a insulation, né? Hoje os fios novos são aquele plástico que em volta do fio e no caso seria aquele pano desses fios antigos, seria a insulation que antigamente usava. Exatamente. Hoje a gente chama de Romex, né? Que é, igual você citou, que ele tem uma dupla proteção, né? Que é a insulation dele. Perfeito. Na verdade, a gente está vendo um aumento muito grande de brasileiros indo para o ramo de elétrica, que há 10 anos atrás, acho que 15, 20 anos atrás, não tinham tantos eletricistas brasileiros, porque tinha também a questão da língua, de não falar inglês, e também a questão de ter um documento para conseguir pegar uma permissão de trabalho, mas a gente vê também muita gente trabalhando na ilegalidade, né, Murilo? E eu queria te fazer uma pergunta, você que eu vi investe tanto em brand, em marketing, eu olho sua van bacana, um cara bem uniformizado, o cara traz um portfólio aqui pra gente que, cara, na verdade é só seguir o que ele escreveu. E o que esses profissionais que estão, não vou falar que não sabem fazer, às vezes eles sabem fazer, mas estão ilegais na questão, trabalhando sem licença, é isso que eu quero falar, não falo em status imigratório, eu falo questão de não ter uma licença de trabalho que está corrompendo o mercado, principalmente na área da elétrica. O que você pode falar sobre isso, Murilo, se isso vem afetando as suas estimativas, vem causando problemas nas prefeituras? Na concorrência, né, Valmir, no caso? Não, acho que nas prefeituras mesmo, né, por ser brasileiro, talvez, e, né, tipo assim, pô, o cara já sabe que, né, pô, será que tá vendendo permit, não tá vendendo permit? Como que... Explica um pouquinho, Murilo. Valmir, esse é um tema bastante polêmico mesmo, mas eu quero deixar bem claro aqui que isso, eu, absolutamente não posso fazer nada, sabe? Mas quem está fazendo isso, igual você citou, os brasileiros que têm chegado, procurado trabalho, eu sei que tem trabalho para todo mundo, faça igual eu, vai para a escola, faz 600 horas para ser um German 1, German 2, procura trabalhar com a empresa que ela vai te fornecer no final de 5 anos, aí, suas 8.000 horas trabalhadas, que ele é obrigado a depois assinar para você. Talvez a pessoa quer encurtar o caminho, mas esse tema de vendas de permits, isso sempre teve, mas eu vejo hoje, no momento, que aumentou bastante. Então eu vejo isso que a pessoa está vivendo de vender permits. Eu acho que isso cabe, assim, as autoridades, o board a colher isso, olhar com outros olhos isso, e os inspetores, né? Porque eu sou simplesmente um eletricista licenciado, estou procurando dar meus estimates e procurar trabalhar da forma legal. Eu só fiz essa pergunta porque vocês entraram na questão do incêndio e realmente, principalmente nesse estado aqui, as casas pegam fogo. Pega fogo numa simples faísca, porque hoje nem tanto as casas mais modernas, porque a maioria dos materiais já são contra incêndio, né? Não são contra incêndio, resistente a fogo. Né? Elas resistem muito mais que os materiais antigamente. Então, assim, você que vai contratar um profissional, procura saber se aquele profissional ele é capaz de fazer aquele trabalho. Não é só ver o número, pô, $5.000 mais barato, $3.000 mais barato, que pode custar muito mais caro lá na frente, né? Exatamente. Olha aqui, uma coisa que eu posso falar, não precisa contratar só o Murilo MMA. Eu chamo todo mundo, eu não chamo ninguém de concorrente, eu chamo de colegas, que é a mesma profissão. Mas são pessoas capacitadas que estudou, tá por dentro da lei e do código para executar o seu trabalho. E isso eu acho que tem que levar muito isso em consideração. Ô Murilo, você sabe, isso aí tem acontecido igual o Valmir fez a colocação, você fez a explicação em cima de pessoas que trabalham aí sem licenças, a gente que vende o permit, no caso também, para as pessoas trabalharem. Você sabe qual que é a penalidade se for pego? O cara tirou o permit, aí coloca um cara para trabalhar lá, fazendo um trabalho lá e ele não está presente. Se o inspetor vem ou a prefeitura vem, qual que é a penalidade se for pego sem estar com o permit lá postado na porta, igual o código pede? Olha, eu vou responder aquilo que eu sei.
Isso vai depender muito de cidade para cidade, de inspetor para inspetor. O inspetor pode chegar, pedir ali o colaborador da pessoa que está ali trabalhando a sua licença, e caso ele não tiver, ele pode dar um warning, ele pode fazer um stop no trabalho, e ele pode, dependendo da gravidade, ele pode reportar aquele eletricista licenciado para o board. Dali para frente, como eu não tenho uma informação concreta, eu não sei o que pode acontecer depois disso. Na verdade, Entendi. você que está nos assistindo, que é do Brasil, é uma pergunta interessantíssima agora, Murilo, que eu acho que é uma pergunta-chave aqui para o nosso programa. O eletricista que é eletricista no Brasil, ele pode chegar aqui e trabalhar sendo eletricista? Ele vai ser reconhecido como eletricista? Veja bem, esse eletricista que você está falando, se ele for um profissional qualificado do Brasil, a chance dele chegar aqui e ele adaptar o sistema americano é bastante grande. Eu mesmo tive um ex-funcionário agora, que ele era eletricista no Brasil, e ele foi muito fácil a adaptação dele. E isso pode acontecer com qualquer um, sem dúvida. Mas ele pode chegar aqui e montar a empresa dele e trabalhar? Como que é o processo? Não. Ele chegar e já montar a empresa dele, não. Ele tem que ir para a escola, fazer todas as horas dele, fazer o teste final para ele ser um licenciado, dentro da lei do estado de Massachusetts. Ele teria que fazer o mesmo processo que você passou, né, Murilo? Ele teria que ir na escola, fazer o curso e trabalhar as horas necessárias que necessita para depois ele ter a licença dele para poder trabalhar. Exatamente, mas tem uma exceção. Se caso ele for um engenheiro elétrico no Brasil, ele pode trazer a documentação dele, o certificado dele, e ele vai ter um atalho nisso aí. É um pouco diferente daquele que chega só trabalha com elétrico no Brasil. Tem essa diferença de um para o outro. Na verdade, Entendi. você que está nos assistindo do Brasil, ser um eletricista nos Estados Unidos é muito prestígio, porque todo mundo fala, quais são as profissões que mais pagam? Todo mundo fala isso do Brasil, né? Quais são as profissões que têm uma remuneração maior? E eletricista se enquadra em uma dessas profissões, mas hoje a gente entende, não é porque o eletricista ele é privilegiado, não, é porque ele teve que sentar ali. Quanto tempo de curso, Murilo? São 600 horas, são 300 horas do German 1 e 300 horas do German 2 e 8.000 horas trabalhado no campo de trabalho. Você vai ter que ser contratado por uma empresa e depois, no final disso, ela vai assinar toda a documentação para você enviar o board e fazer seu teste final. É uma faculdade para você que está aí no Brasil. Ser um eletricista ou encanador aqui nos Estados Unidos, ou um general contractor, você tem que estudar muito. Verdade. Construção aqui não é igual no Brasil. Praticamente envolve todos nós, não só eletricista, encanador, também tem o cara do ar-condicionado, o general contractor, todos os profissionais, né? Tá, você oferece a garantia do seu trabalho, né? Oferecemos. Qual que é a cobertura e a duração da sua garantia que você oferece? Olha, a nossa garantia, ela começa assim que o inspetor assina o final da inspeção final. Então, dentro disso, está valendo de 1 ano. Qual que seria essa cobertura? Se danificar uma tomada que não está funcionando, um switch que não está funcionando adequadamente, uma lâmpada que queima, em todo sentido a gente vai lá e faz essa troca para você, essa reposição. Murilo, normal. eu tenho uma pergunta que nós que somos general contractor, a gente vem correndo, nós correndo você já viu aquela brincadeira que o cara joga um queijo na montanha, os caras saem correndo atrás do queijo, tentando pegar o queijo? Eu não sei Sim. que país que é, e que todo mundo vai caindo. E eu acho que ser eletricista está quase igual, porque hoje, com tanta tecnologia que vem sendo lançada, essas smart houses que vem sendo feitas, essas questões do cara controlar a casa toda pelo celular, sabe? Ou às vezes batendo palma. Enfim, como que você está correndo atrás do queijo? Desculpa a expressão, Murilo. Como que você está correndo atrás dessa tecnologia? Porque ela vem cada vez mais forte, cada vez as casas são mais tecnológicas, os equipamentos são mais tecnológicos. Como que você está conseguindo lidar com tudo isso? Valmir, excelente pergunta. A gente procura qualificar não só a empresa, como os funcionários também, os colaboradores. E outra coisa, com essa inovação hoje, a gente tem que estar constantemente fazendo cursos, aprimorando nossas técnicas para a gente não ficar para trás. 2 meses atrás eu estive na IBS em Las Vegas. É um conhecimento
único, gente. Quem não teve oportunidade, vai. 3 semanas atrás, eu fui num evento da EV Charge, que são carros elétricos. Então, com isso, te projeta você sempre estar em constante aprendizado. Você poderia, Atualizado, né? Atualizado. Você poderia dar algum exemplo pra gente, assim, falar assim, olha, cara, você já acredita que tá dessa forma? Pra casa residencial? Olha, tá tão assim, tão no auge já. Hoje você tem um iPad já em alguma parede da sua casa lá, que você consegue controlar tudo ele através daquilo ali. É tudo muito sofisticado, moderno hoje em dia já. Ô Murilo, e com isso vem equipamentos, vem a eletrônica, tá? E né, assim, muita coisa, e os países, vários países fabricando também esses produtos eletrônicos. Como é que se garante a qualidade que você está botando uma casa para um cliente? Porque os produtos, eles vêm assim de tantos locais, né? Você tem lá os supplies elétricos onde você vai comprar. Eu sei que os caras ali, eles vão lá e fazem o pedido para você, te passa o produto, você paga e você leva. Mas a gente acontece às vezes de estar dando problema dentro das casas com lâmpadas que ficam piscando, né, lá dentro. Não sei se é um problema da lâmpada, não sei se é um problema da energia elétrica, que o cara acaba, o eletricista fez o trabalho, e aí a lâmpada começa a piscar, o cara liga logo para o eletricista, ó, a luz aqui está piscando, mas às vezes pode ser um problema também do aparelho que foi instalado. Olha, todo produto que a gente coloca nos trabalhos da gente, ele tem que ser tem que ser listado pelos Estados Unidos. É como se fosse no Brasil o Inmetro. É dessa forma. Então, essa questão que você citou agora das lâmpadas fazendo o flick, às vezes é uma má conexão, ou às vezes o profissional, ele não colocou, ele não fez o match, né? Vamos dizer assim, um LED com um dimmer da LED também. Então, acontece isso também. Então tá, beleza, ótimo. Já aconteceu de você ter problema com algum cliente por causa de algum detalhe que você trabalhou e como é que você resolveu essa questão? Você sabe que cliente, né, tem todo tipo de cliente, né? Eu sei que eu lido também, o Valmir lida e você também. Sim, já aconteceu. Tive um caso agora recente, nós instalamos algumas recess light e ficou dando aquele rampant, fica fazendo um chiado, um ruído, né? Trocamos as lâmpadas e acabou o problema. Uma pergunta referente à licença. A licença, quando o eletricista, a mesma licença que você tem, ou com, vamos supor, a licença que você tem para residencial, eu também posso trabalhar no comercial aqui, ô Murilo? Como é que funciona? Sim, a licença que eu tenho hoje, eu estou apto para trabalhar no comercial também. Então, tanto comercial, como também fire alarme, tanto com low voltage, ela cobre isso tudo. Então eu quero falar sobre low voltage com você. Você que tem um pequeno comércio, uma loja, alguma coisa, você quer instalar uma câmera no seu estabelecimento, isso é o low voltage, né, Murilo? Então você precisa de um permit, alguma coisa assim, ou chamar um profissional capacitado. Você não pode você mesmo passar, não. Não é porque é low voltage que não dá problema, né, Murilo? Exatamente. E você tocou no assunto que é importante. Não é só simplesmente, a maioria das pessoas vão aí na Home Depot, vão na Lowe's e compra. Mas tem cabos específicos para você, que é o Razer, tem um tipo de cabo certo para usar, para ter uma qualidade melhor para gerenciar esse produto que você vai instalar. Mesmo para o low voltage, quer dizer, se o cara não é só chegar lá e pegar um produto, esse cabo aqui é o cabo, pronto. Ele tem que ter uma especificação certa para poder também ter uma qualidade melhor na hora da câmera. Exatamente, pode ser para a câmera, pode ser para o fire alarm, pode ser também para o speaker. Murilo, eu recebo muita ligação de, às vezes, a pessoa com probleminhas pequenos de parte elétrica e tal, então a minha pergunta para você é, você oferece também manutenção preventiva para os sistemas elétricos, né, em residenciais ou comercial? Porque eu sei que tem muita companhia que não gosta de fazer, né? E no caso da sua companhia, você oferece esse trabalho também? Sim, oferecendo. Inclusive a gente toma conta, faz a manutenção de 2 condomínios, sabe? Então a gente está nesse ramo, a gente tem que abraçar tudo que vier. A gente vai lá, faz um diagnóstico, vê como é que para solucionar o problema para o cliente. Existe algum problema comum, assim, os mais comuns que acontecem dentro de esse build, por exemplo, que você faz a manutenção? Existe aqui que está sempre acontecendo?
o porquê que está sendo acontecido, porque o build é velho, então não tem uma estrutura talvez para tudo que, para toda a tecnologia que existe hoje, né, que está aí avançando a cada dia? Hoje acontece muito do overload, que seria? Muitas coisas conectadas num circuito só. Talvez a pessoa começa o calor, vai começar o nosso verão agora aqui, a pessoa coloca um ar-condicionado na janela, liga aqui, liga um carregador, liga outras coisas. E então as condições, talvez, daquele painel naquela residência ou naquele condomínio, a gente tem que fazer manutenção de chegar para o proprietário ou para o cara do condomínio, e para o gerente do condomínio e falar que a gente tem que fazer o upgrade do painel dele. Esse upgrade do painel, ele é de quanto em quanto tempo? Porque, por exemplo, agora estão trocando de 10 em 10 anos, tem que trocar o gas meter, né? Que é o relógio do gás, certo, Antônio? Certo. O painel elétrico, ele tem um prazo de duração, ô Murilo? Vamos lá, se for nessa questão do gás, o gás eu já vejo, porque o gás ele vai passar dentro do cano, ele pode criar alguma ferrugem, alguma coisa ali dentro dele, fazer alguma interruptura. Já o elétrico pode ser que o cabo, com o tempo, venha danificar. Mas o cabo que eu quero falar é um cabo que tem uma insulation que é permitido você instalar ele por fora da casa. No meus trabalhos a gente usa o conduíte, o PVC. E depois a gente usa uns cabos que vai dentro desse PVC, dentro desse cano. Então se protege mais esse trabalho. Então você que é construtor, ou você que vai fazer qualquer tipo... Sabe aquele banheiro que você pegou para fazer e você falou, putz, agora tem que chamar um eletricista? Então é uma grande oportunidade para você chamar o Murilo aí, ó, da MMA. Sabe por quê? O que tem de gente pegando banheiro para fazer e fala, nossa, e agora? Agora eu tenho que aplicar para um permit de elétrica e um de plumbing. Então, é só entrar em contato com você, né, Murilo? E como que a pessoa consegue te encontrar, Murilo? Você atende todo o estado? Como é que funciona? Olha, a gente atende, primeiro, a minha licença só vale no estado de Massachusetts. Então, se você quer fazer uma reforma do banheiro, sua renovação da sua cozinha, quer colocar um car charge, ou quer mesmo construir ou reformar a sua casa, a gente tem várias plataformas. A gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o site nosso. E vou começar pelo meu telefone, que é 617-233-7303. Você pode encontrar a gente também pelas redes sociais, no Instagram, que é o MMA Electrical 2002. Ou também pelo website, que é o www.mmaelectrical.net. Murilo, Valmir, Pode perguntar. tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora que tá fazendo os donos de casa, cara, caiu o cabelo da cabeça. Quando você entra numa casa para poder fazer uma reforma, aí o painel do cara está lá, né, tem um painel de elétrico lá antigo, e às vezes não precisa de mexer nada. Só que uma vez que ele está reformando a cozinha, está reformando o banheiro, o que ele não sabe é que os breakers têm que ser trocados e botar os abençoados arc fault breaks now, né? Que tem que ser colocado agora, que é o código novo. Não sei se eu estou falando aqui abobrinha, né? Se você me corrige, por favor. E aí, com isso, quando se coloca, pelo fato que aumentou, renovou a cozinha, renovou o banheiro, aí quando o cliente está lá, de boa, na cozinha dele, liga uma coisa e liga outra, aí o breaker vai lá e cai. Olha, são duas situações. Veja bem, se caso o cliente não quiser fazer um upgrade do painel, que se ele vai exceder a quantidade de linhas que não é suficiente mais para aquele painel antigo, eu costumo dizer para o cliente que o meu patrão é o inspetor. Então tem muitas coisas que não vai depender de mim, vai depender do inspetor. E eu tenho que saber explicar isso para ele, e ele tem que entender que, um exemplo, ele tem um painel lá de 20 espaços, mas eu vou precisar de 30 espaços, porque a gente está criando linhas novas. Principalmente nessas casas muito antigas, o pessoal faz muito share de uma linha com outra linha, aonde vem acontecer o que você está falando. A pessoa começa a plugar os applies e começa a cair a linha. Mas isso também é muito importante, se você mencionou, tem que saber se fez de acordo que manda o código, né? O código, sabe? Mas muitas das vezes, isso já aconteceu comigo. Em vez de você correr 3 linhas, que é o que o código pede, você corre 3 linhas. Linhas que eu falo, linhas mais fortes, né? Para todo o funcionamento da sua cozinha com seus applies. Falando de código, o código agora, principalmente para contractor, mudou,
agora já estamos no livro 2025, antes era 2015, passou para 2025, teve algumas mudanças elétricas, também a gente está vendo essa questão da casa ela ser, como que eu posso falar? Ela salvar o máximo possível de energia, né? O que mudou na questão de elétrica? Mudou alguma coisa, Murilo? Mudou do ano passado para cá? Vem mudando as coisas? Vem melhorando? Vem se tornando mais eficaz? Como que está acontecendo? Olha, não é só na parte elétrica. Vamos falar aqui do... Isolamento térmico, né? Tudo isso contribui para high efficient, uma casa mais eficiente que vai te trazer mais benefício, vai até salvar sua conta, né? Começa pelo bom isolamento que você falou, a insulation. Hoje a gente tem também os water heating, tem também os aquecedores. Então é um conjunto de fatores que melhora lá no final. Tá. Na cidade de Somerville e Cambridge, Antônio, não pode mais os appliances ser de gás, certo? Agora tem que ser 100% elétrico, é isso mesmo? Brookline eu sei que é elétrico, não pode mais usar a appliance nenhuma. Ou é só Brookline ou Somerville e Cambridge Somerville também? Eu sei que Cambridge ainda se pode usar. Somerville eu não tenho essa informação, mas Brookline, sim, não pode mais usar aparelhos, appliance nenhuma gás mais, só elétrico. Olha, isso está mudando, que eles estão renovando, estão fazendo o Green Verde que nós estamos falando até 2030, já está funcionando isso tudo. E não só isso, também você tem que fazer uma linha até o roofing para você deixar pronto o caminho para se caso você quiser colocar sua placa solar. Tá, né? mas aí a pergunta para você, Murilo, como né, um profissional na área de elétrica, a gente vai ter eletricidade suficiente para poder suprir todas essas residências, cara, no futuro? Olha, a gente vem conversando isso, a gente tem até um meeting toda terceira semana de toda quarta-feira com os inspetores, a gente conversa sobre esses temas, sabe? Então é uma coisa assim que talvez não está nem em mim, nem nos inspetores, mas a gente fica preocupado, que a gente sabe que a demanda é muito grande. Aí já vai do governo colocando mais usinas, né? Que realmente vai precisar, não tem como fugir disso. Eu tive uma reunião com uma galera de painel solar e também tive com um dos arquitetos bem conhecidos aqui. E o que acontece é o seguinte, o que dá para entender? Já está existindo uma política de conservação de energia. Já está existindo uma política que para não usar mais tanto usinas hidroelétricas, porque são caríssimas. Então, essa questão de painel solar está vindo muito forte. O governo está incentivando muito. E as casas também que são super eficientes, né? Para você que está aí no Brasil, do meu vizinho vender a energia dele, alguma coisa que vai funcionar mais ou menos assim, certo, Murilo? Você tem Já acontece isso? no Brasil isso, viu? Exatamente, é o que você está falando, né? Então, estão se unindo esses conceitos para lá na frente todo mundo ser beneficiado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Murilo, eu tenho o sistema de solar na minha casa. Ainda estou pagando o que eu fiz com incentivo do governo e tal, né? Então não paguei nada e tal, e estou pagando os aparelhos ainda. Mas que tem me ajudado bastante, que eu tenho assim, às vezes eu passo 5, 6 meses sem pagar energia na minha casa. Então tá uma maravilha. Fazendo propaganda aqui do solar, dos painéis solares. E eu quero comprar o meu equipamento, tá? Eu não tenho conhecimento. Quando eu decidi comprar o meu equipamento, o que eu tenho que fazer para poder ter o meu próprio gerador? Qual que é o processo? Vocês sabem dizer qual que é o processo? Nesse caso, você está falando de comprar suas próprias placas. Você está dando suas próprias placas ou não? Correto. Olha, esse é um tema que eu não seria... Talvez a pessoa mais certa pode falar isso. Mas se você quiser colocar um gerador, eu sei que o sistema, as placas solares vão te ajudar. Caso acontecer qualquer coisa, um incidente, falta de energia, o gerador vai abastecer, vai continuar rodando a sua casa, sem nenhum problema. É porque eu sei que agora, nesse momento agora, né, porque está conectado na minha cidade, a National Grid, então toda a energia que é captada no painel solar da minha casa, que passa, a companhia que me vendeu, que eu estou pagando os painéis solares, eles ganham esse crédito e a National Grid manda um cheque para eles. Uau!
Exatamente. Na verdade, hoje essa questão de gerador nas casas vem aumentando muito, porque é muitos desastres ambientais acontecendo, já, enfim, N coisas acontecendo, falta energia. Então, hoje as casas estão aderindo a essa questão do gerador também, certo? É um controle que a gente não... Aliás, a gente não tem controle dessa situação, né? Ou é muita neve, ou é muito vento, ou é muita chuva. Então, são coisas inesperadas, sabe? E eu posso falar uma coisa, gente. Coloca, eu tenho um lá em casa, é uma mão na roda. Não precisa usar ainda, mas se precisar, tá lá. Fica muito caro, Murilo, para poder colocar um gerador? Qual que é a média de preço? Porque às vezes muita gente quer fazer, mas né, ou fica olhando um outro falando, não, vai ficar caro, é caro. O que é a média para poder botar um gerador numa casa de 4 quartos, uma sala, cozinha e banheiro? Vamos lá então, Antônio. Isso vai depender do tipo de gerador que você vai colocar. Eu tenho um gerador portátil. Ele é de 17.500 watts, que atende um fogão, um dry, ele atende o baseboard heater. Claro que você não vai poder ligar ele todo de uma vez, sabe? Então vai depender muito. Se já você com uma coisa mais sofisticada, a gente tem que partir para uns outros geradores que vai conectar a sua casa 100%. Mas ele é instalado aonde? No basement e ele é combustão? Não, nenhum gerador pode ser instalado dentro de casa. Todos os geradores têm que ser instalados por lá de fora da casa por causa do gás do carbono. CO, do gás carbono. Do carro monóxido. Monóxido de carbono, exatamente. Voltando a falar agora sobre... hoje em dia, você tem preferência de casa nova ou casa velha, ou comercial ou residencial? Como que funciona a sua empresa? Olha, a gente atende essas três. Atende a reforma em geral, que não é uma construção nova. A gente faz casas novas e também atende o comércio. Então, como diz, né? A gente está aí na chuva para se molhar, né? Não pode estar dando preferência para A ou para B. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma situação que você fala assim, não, cara, isso daqui para mim não dá? Ou tem algum trabalho que você viu que foi falar assim, meu, não acredito que fizeram isso? O pessoal aí do Brasil assistindo, aqui mesmo nos Estados Unidos, fala, pô, eu não acredito que acontece isso. Acontece e acontece com bastante frequência, gente. É aquele negócio que nós conversamos mais cedo, sobre segurança. Se você vai fazer, eu costumo falar assim, gente, não coloca o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro é consequência daquilo que você faz. Se você está ali só por causa do dinheiro, eu vou fazer isso, aquilo. Quando você começa a mexer, você vê dificuldade e cria um atalho, e com certeza isso não vai funcionar, vai vir um outro profissional atrás de você e vai ver o que você fez de errado. Você poderia dar algum exemplo? Qual exemplo você fala assim, pô, usou a bitola do fio errada? Tipo assim, que exemplo que você fala, pô, acontece bastante isso? Esse que você citou é um exemplo que acontece com bastante frequência. Vamos supor que uma máquina ou um motor precisa de um fio número 8. A pessoa foi para economizar, colocou um fio número 10. Vai funcionar, mas não vai funcionar com aquela qualidade. E sem contar que se acontecer algum, vamos supor que ele queime, o fabricante vai saber que foi falta de... Não é manutenção, foi falta de uma instalação inadequada. Correto. Faltou energia. Faltou energia para o equipamento, né? É isso que eu poderia falar? Ô Murilo, assim, vou fazer uma colocação que já aconteceu numa casa que eu tive. Eu tive uma casa em Everett, isso aconteceu lá e a casa quase pegou fogo por causa desse problema. Eu só quero para você fazer suas colocações em cima disso aí e passar essa informação que é muito importante para a nossa comunidade. Você tem um breaker, o breaker é o disjuntor lá do painel, de 15, tá? Aí o breaker estragou e começa a cair. O cara liga lá dentro, alguma máquina, pum, caiu. Aí o cara vai lá e tira, o cara às vezes tem um conhecimento pouco lá do Brasil de elétrica, ele vai arranca o disjuntor de 15 e bota um de 20. O que pode acontecer? Pode acontecer devido ao que você está falando aí. O break vai acontecer uma hora que o break não vai desarmar, onde vai acontecer uma faísca que vai começar a pegar fogo. Ou seja, ele tem que trocar o fio, tem que colocar um fio de acordo com aquele break que está usando. Então, gente, por favor, quando você tem um break disjuntor de 15, significa que existe um fio para o tamanho dele, correto, tá? Uma espessura dele, o que seja, o código, eu não sou eletricista, uma Murilo está aqui para me corrigir se eu estiver falando alguma coisa que não está certa. Então, você não pode
simplesmente pegar um breaker, um disjuntor de 20 e colocar no lugar de 15. Porque vai haver um superaquecimento e a casa vai pegar fogo. Eu fiquei falando em casa pegar fogo, acidentes, essas coisas, eu fiquei surpreso. Eu estava vendo uma estatística de acidentes elétricos e o cara que menos que tem problema, eu não sei se isso é uma verdade, tá? Alguém pode corrigir, vai lá, comenta aí. É muito importante seus comentários aí, tá? Pra gente, falando, não, esse cara falou verdade, esse cara falou mentira, ou dá um aconselhamento. A gente tá aí para isso, tá? Um tá aprendendo com o outro. Esse é o intuito do Level Podcast, é a gente trazer comunicação, profissionais responsáveis e com nome, para a gente conseguir levar a verdade para vocês aí. Estamos todos aqui para aprender. Exatamente. Mas uma coisa que eu vi que acidente elétrico, o eletricista ele não é uma pessoa ali que sofre mais acidente. São os aventureiros, né? Às vezes, sabe o carpinteiro que quer ser o eletricista, o cara que está instalando a calha, esbarra no fio, o pintor que bate a escada no fio. Agora, esse acidente com o eletricista mesmo é bem pouco. Eu não tenho visto com muita frequência, honestamente. Não vou dizer que seja aqueles aventureiros, sabe? Mas realmente você tem que ter proteção, gente. Se você tiver proteção naquilo que você vai fazer, não só na parte elétrica, você está se prevenindo da sua vida. Isso é muito importante mesmo. Eu quero entrar um pouquinho agora num assunto um pouco diferente, porque como eu tive com você lá num evento, e todas as empresas lá eu conheço, empresas de pessoas próximas de mim, mas eu gostei muito da questão do seu marketing, tudo, e eu vejo que você é um profissional, é um dono de uma empresa que se preocupou com esse detalhe de marketing e de brand. Você buscou um treinamento, ajuda? Como que você conseguiu pensar, por exemplo, na logomarca? Como que você conseguiu pensar, tipo assim, em tudo que você está fazendo? Porque o seu brand, ele marca. Onde a sua van passa, ela pega, entendeu? Então, porque assim, hoje a gente vê, infelizmente, principalmente eletricista, que eles não dão muita importância com isso, né? Valmir, uma coisa que aconteceu comigo depois que eu abri minha companhia em 2017, eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, eu preciso sair da minha zona de conforto. Então eu comecei a buscar soluções que me levou até hoje e te agradeço por você ter essa visão igual eu tive lá atrás. Então se eu não trabalhasse ou se eu não estiver trabalhando dessa forma, eu não vou ser visto, sabe? Então foi essencial eu correr atrás, a gente está aqui nesse papo legal, descontraído aqui com vocês aqui, em outras formas de comunicação também, que são as redes sociais. Então eu acho que para a gente ser visto, a gente tem que ser lembrado. Ou a gente, para ser lembrado, tem que ser visto. Então é dessa forma, você faz brindes, onde tem um evento você vai, você procura colocar seu nome em outros lugares, que assim você vai ser visto. Você vê pela vestimenta, né? O cara, ele se veste profissionalmente, com a logomarca da camisa dele e tudo. Então, assim, o cara não trabalha de qualquer jeito. Eu falo porque, como eu sou general contractor, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu vejo profissionais e profissionais. Eu vejo que, infelizmente, ainda temos pessoas trabalhando, levando as coisas nas coxas, entendeu, Antônio? Pessoas que não investem num equipamento correto, não estão nem aí pro jeito que os funcionários se vestem, se comportam. Então, assim, e aí daí que vem, às vezes, a desvalorização profissional, os acidentes do trabalho. Então, você que está nos assistindo e tem vontade de abrir sua empresa, não falo no ramo de elétrica, no ramo da carpintaria, qualquer coisa, comece a pensar num conjunto todo, num conjunto de marketing. Pô, eu não falo inglês, vai buscar uma escola de inglês, cara. Você está entendendo? Vai aprender a se comunicar, vai aprender a ter ética, vai aprender... Porque senão você vai ficar para trás. E hoje, quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma empresa com um brand legal, você fala, pô, que legal, né? Eu quero fazer as coisas a minha diferente também. Eu posso adicionar para você aqui, isso se torna mais profissional. Você ser uniformizado, ter uniforme para o funcionário, sabe? Você ter seu carro adesivado. Isso vai mostrando também, além de você ser profissional forte, você tem que ser competente também naquilo que você faz. Tudo vai agregar valores para isso. Uma ilustração aqui, Valmir, rapidinho.
eu tenho uma pessoa que eu conheço aí, e mais ou menos 15 anos atrás, essa pessoa tinha dificuldade com o inglês, tinha dificuldade... Ele era profissional na área dele, mas não tinha uma estrutura para poder chegar de frente ao cliente e vender o peixe dele. Tá? O que ele foi obrigado? Ele queria crescer, mas ele não tinha esse know-how ainda. Então ele estava procurando, estava buscando. Ele fez o quê? Ele contratou um profissional de imagem, que sabia falar inglês, que sabia lidar com o cliente, que tinha o carisma para poder lidar com o cliente. E esse cara a empresa dele começou a subir de uma forma impressionante. Então, tudo que vocês dois acabaram de falar, Murilo e Valmir, realmente essa presença, esse presencial de frente com o cliente é muito importante. E também, não só com o cliente, né, com a sua empresa também, eu acho que é um respeito. Uma vez que você quer empreender, que você montou a sua estrutura da sua empresa e quer empreender, eu acho que é um respeito com a sua empresa, você realmente mostrar a cara que a sua empresa é. É o cartão postal, né? É o cartão postal, exatamente. Ô Murilo, eu não sei o tamanho da sua empresa, estou curioso em saber, mas você é aquele que domina a bola, corre o campo todo e faz o gol, ou você tem uma equipe junto contigo? Boa comparação. Olha... Você não sei se foi boa comparação. A gente tem que fazer de tudo, entendeu? A gente tá ali, ó, no campo, tá comprando, tá vendendo, tá consertando. Tem que ser dessa forma, mas a gente tem uma equipe também que por detrás da gente, que a gente sozinho não vai lugar nenhum, entendeu? Então sou muito grato pela minha equipe também, que faz a MMA mais forte também. Tá vendo, Valmir? Então o Murilo é um cara que ele dá o chute do gol e corre lá e dá cabeceio e faz o gol. Na verdade, aqui pro eletricista tem existe uma regra, né? Aqui, Murilo, eu quero que você explica. Eu acho que quando você explica aí, Murilo, fase 1, 2, 3, Master, como é que funciona essa questão do eletricista aqui? Então, Valmir, quem é Journeyman só pode ter um apprentice trabalhando junto com ele ali toda hora. Quem é Master, ele pode ter mais do que um. E quem é Electrical Contract também, na mesma situação, pode ter vários funcionários, mas desde que um seja licenciado dentro do campo de trabalho. Então entendi. Então, você estuda um período, para o pessoal do Brasil, Murilo, que às vezes quer vir para cá, quer trabalhar como eletricista, ou as pessoas querem trabalhar como eletricista aqui. Então, primeiro ele estuda na escola, ele faz lá 300 horas, aí ele vai se tornar um eletricista número 1. E não, vamos lá. Ele vai fazer todo o período da escola, que são 600 horas, que são 300 do German 1 e 300 do German 2. Ele vai fazer a prova, depois que ele passar, pegar a licença dele, ele tem um ano, contando 365 dias, para ele aplicar para ser um Master Electrician. Mas ele também tem que fazer suas 300 horas de classe para se tornar um Master Electrician. Depois que ele tornou um Master Electrician, ele pode fazer também a sua própria contract também. Ô Murilo, e quanto que é... Você pegou sua licença, né? Aí você está trabalhando com ela e a licença vence. Porque vou fazer a pergunta que eu e o Valmir, que somos General Contractors, a gente tem cada 2 anos, tem que fazer algumas horas, 12 Agora horas. Agora aumentou para 5 anos. 12 horas para poder... Aumentou para 5 anos? 5 anos. Eu acabei de fazer agora por causa de 2 anos. Ah, é? Bom, então, de repente, agora para frente vai ser 5 anos. Eu acredito perfeito, que vai ser ótimo. 5 anos. Eu acredito, No eu vou caso, dar uma olhada. Não, perfeito. No seu caso, Murilo, como que fica essa... O nosso caso aqui em Massachusetts, a cada 3 anos, a gente faz a renovação da minha carteira da nossa licença. Ou seja, no final de julho, no dia 31 de julho, vence todas, sem exceção nenhuma, as licenças de eletricista aqui em Massachusetts. Uau. Então você tem que fazer suas 15 horas e mais 6 horas para renovar a sua licença. Na verdade, e hoje ficou fácil esse ano, porque até online você pode fazer e a licença vai chegar na sua casa. Até isso eles melhoraram. Mas no nosso caso a gente tem que fazer 6 horas, eu fiz 6 horas, eu acabei de fazer agora 6 horas online e 6 em classe. Para mim pegar 2 certificados e agora mandar para lá para renovar minha licença. Ser eletricista nos Estados Unidos, na verdade, é a mesma coisa que você sentar num banco na faculdade do Brasil, cara. E aí fazer estágio. É o estágio que conta bastante, né, Murilo? Depois que você faz todo esse processo que a gente está falando aqui, tem toda uma constância daqui para frente, é manutenção, nunca para, sabe?
Mas tem que ser, sabe por quê? Porque, principalmente aqui que as casas pegam fogo muito fácil, cara, não tem improvisação. Tem que ser, o trabalho de elétrica tem que ser preciso e perfeito, porque senão... Sempre atualizado, tem que atualizar. Eu não digo nem o sol elétrico. A gente vê muito na nossa comunidade falar aquele jeitinho brasileiro. Gente, aqui não pode ter jeitinho brasileiro, por isso que é as coisas que funcionam. Tem regra, a gente tem que saber, isso é cultural, a gente tem que mudar essa mentalidade da gente, de querer fazer aquilo ali que vai dar certo. Não, se funciona assim, tem regra, tem as inspeções, é porque eles sabem o que estão fazendo. E com o passar do tempo, a gente vai aprimorando, a gente tira de letra essas pequenas coisas, que lá na frente a gente sabe por que foi criado esse código. Gente, comunidade, vou só uma colocação, Sim. a observação, aliás, comunidade. Então, para vocês que estão do Brasil, que quer vir para cá, para vocês que estão aqui já há mais tempo, isso que o Murilo falou é muito importante. Aqui não tem um jeitinho brasileiro. Então, você tem que se atualizar. A parte elétrica dele é muito importante inteiro, por isso que ele se atualiza constante, né? Está sempre procurando, renovando as informações que ele obteve no passado, porque que o código de elétrica, o código de construção no geral, ele muda muito, ele faz um update constante todos os anos. Então, aqui você não tem como fazer o jeitinho, senão você não consegue ir para frente. Então, para você de novo que está nos assistindo e vai fazer uma reforma na sua casa, você que... Às vezes você não é nem um general contractor, você somente pegou aquele banheiro para fazer. O homeowner. O homeowner, você pegou uma reforminha para fazer. Não tenha medo, porque você sabe o que acontece às vezes? Eu já escutei pessoas falarem assim, eu não liguei porque eu não falo inglês. Eu não procurei um eletricista porque eu não sabia que tinha um eletricista que fala português, por exemplo. Você tá entendendo? Eu já ouvi falarem isso, cara. Acontece. E não é uma... Isso, tipo assim, é uma coisa que acontece. Não seja um estúpido de achar que, pô, não tem. Tem. O Murilo tá aqui, fala português. Ele vai te atender. Ele vai fazer tudo conforme os códigos. Então não tem o porquê você fazer trabalho errado. Você que vai fazer uma reforma num banheiro, numa cozinha, entre em contato com o Murilo. Uma coisa que eu posso deixar aqui, gente, eu sei que isso assim... Pode ser que seja exceções, mas eu sei que acontece muito na comunidade, a gente tentar salvar dinheiro. Porque eu sei que as coisas aqui são caras e estão caras. Mas vamos supor, Valmir, você comprou uma casa. Estou te dando esse exemplo. Aí você chama o Antônio, que é seu primo, é seu amigo. Ah, me ajuda a passar um cabo, vamos fazer um deck. Gente, se não for dentro da lei, aquilo ali, se passa um inspetor, se passa alguém, uma denúncia, vai ser muito mais caro para você. É nisso que a gente está te falando, é se prevenir de certas coisas que pode vir a acontecer, que depois você vai se arrepender. Exatamente. No nosso caso de Anagotaco, por exemplo, no Valmir, a maioria das vezes o inspetor, ele chega, ele vê alguém trabalhando sem permit, ele faz um stop work no trabalho e pede para ir lá e pegar o permit. Mas pode acontecer, e se eles quiserem, te dá uma multa diária. E não é barato. Na verdade, não é barato, né, ele pode fazer você desmanchar tudo que você também, fez. Exatamente. E aplicar para um permit. Vai te dar uma dor de cabeça violenta. Então não pegue atalho, faz o trabalho certo. E falar de fazer o trabalho certo, eu quero também oferecer aqui o peixe do Antônio, né? Que se você não tem noção como aplica para um permit, como faz uma estimativa, como... O Antônio, além de ser um contractor, ele também faz essa consultoria. Fala um pouquinho do seu trabalho, Antônio. Pois é, comunidade. A EBL Contractor Inc., já no mercado, aí, com mais de 20 anos no mercado de companhia aberta. Tá? Eu abri minha companhia em 2005. E com o decorrer do tempo, a gente, né, veio adquirindo essa experiência, toda essa estrutura que tem hoje a EBL Contractor, e hoje também oferecendo consultoria. Em quê? Na questão de tirar permit, na questão de plantas, de leitura de plantas, na questão de lidar com o cliente, de conversar com o arquiteto ou com o engenheiro, que às vezes muita gente não tem essa flexibilidade, né, para poder conversar com eles, a técnica. Então a gente também faz ajuda também a sua companhia nessa área. Tá? Então, precisando, entre em contato com a BL Contractor, você acha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou então no 617-905-2942, 617-905-2942. Antônio, eu acho que às vezes falta também, para a nossa comunidade, muita informação. Às vezes a pessoa vai naquela primeira conversa que ele teve com um amigo, com um parente, que ali pode prejudicar o trabalho dele.
E tendo você para essa assessoria, é fantástico. Tira todas as dúvidas. Na verdade, você tem um general contractor e você também tem um eletricista. Então, esse programa aqui está completo. Está completo. Né? 2 general contractor, né? 2, exatamente. Unir o útil ao agradável. Valmir, não esquece também de, né, agora eu vender seu peixe aí, por favor. Na verdade, né? eu não vou oferecer o serviço da construção, né? Mas não é que eu não vou oferecer. Estou aqui para, né, parte de roofing, decking, que vocês precisarem, todo mundo, eu sou muito bem conhecido aí, todo mundo sabe que a gente faz e os nossos trabalhos são maravilhosos. Mas também uma das empresas que eu tenho é a Gorilla Auto Repair, lá na cidade de Salem agora, a gente mudou de endereço e lá a gente faz troca de óleo, alinhamento, balanceamento, diagnóstico. Sabe aquela luz check-in chata que você não consegue apagar de jeito nenhum? Então, procura a Gorilla lá, ó. Lá você vai resolver seu problema. Não consegue passar o carro no check-in, cara? Sabe aquela van sua que fala assim, cara, eu vou jogar esse trem fora, que não tem jeito não, mas você fala, pensa bem, fala, não, acho que ela aguenta mais uns 3 anos. Então, vai lá que a gente vai resolver esse problema para você. Nós também temos a empresa de tow, né, dos guinchos, dos caminhões. Seu carro quebrou, só ligar para a Gorilla. E na próxima semana a gente vai começar o Rental Car lá também, Antônio. Valmir, posso começar a partir desse programa, vender um peixinho também de uma companhia que está no nosso podcast? A gente também tem aí um projeto que se chama Handyman.center. O Handyman.center é uma empresa online onde você está começando com a sua empresa ou que já está com a empresa em andamento e quiser fazer uma advertising da sua empresa lá, quer postar a sua empresa lá. O custo é muito barato, gente. Vale a pena vocês entrar, procurar o Handyman.center, onde você vai ter exatamente essa amplidão para a sua empresa, para poder prosperar a sua empresa e aí mostrar para a comunidade. Eu vou falar um pouquinho do Handyman. Eu entrei no Handyman alguns anos atrás. É um projeto que ele agora voltou com tudo e vale a pena. É um network violento, né? Você está lá envolvido nessa plataforma. Não é essa parada de vender lead, não tem nada disso. Exatamente. O negócio lá é o network, vale a pena você colocar seu nome lá, porque eu já consegui captar trabalhos através do Handyman. Valmir, estamos finalizando, quer fazer as últimas palavras? Eu pedi o Murilo para poder... Murilo, por favor. Fala, para quem está te assistindo, sua família, o que você quiser falar, você tem seus 15, 20 segundos aí, fica à vontade. Valmir, Antônio, eu quero muito agradecer vocês por essa oportunidade, ser uma oportunidade única, que vai me alavancar mais clientes, que alavancou também tirar as dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você, caso você venha precisar de qualquer trabalho elétrico, conte com a gente, dá uma oportunidade para a gente mostrar a nossa competência, o nosso trabalho para vocês. Você digitou lá MMA Elétrico, você vai nos achar em várias plataformas que a gente tem. E o nosso telefone é 617-233-7303. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E foi isso que eu fiz, gente. Coloquei lá MMA e apareceu a empresa do Murilo. Não, a empresa do Murilo, entra lá no website dele, vocês vão amar. Eu estava dando uma olhada aqui, sensacional. E também siga nós aí no Leva Podcast. Dá um share pro seu amigo que é eletricista, que quer ser um eletricista, para aquela pessoa que quer construir, né, sabe? Olha, subscribe aí, coloca aí, segue a gente no Facebook, Instagram, assiste os nossos vídeos que são conteúdos maravilhosos no YouTube. E obrigado por mais um programa. Muito obrigado, gente. Obrigado.